CTC Rádio, a rádio oficial de quem investe. E aí, tudo bom com você? Como vai? Bom, né? Bom. Quarta-feira chegou, IPCA apresentou, o mercado subiu, o mercado caiu, o mercado tá subindo, o dólar foi lá, subiu, fez a correçãozinha técnica, tá caindo de novo. Pregão bom demais da conta. Defendeu. Agora é sexta-feira, né, Medina? Acho que, na verdade, tudo que a gente vai falar aqui é uma grande expectativa de uma sexta de baixa liquidez. Porém, todavia, entretanto, a segunda-feira o bicho vai pegar. Então, me pergunte que eu respondo. Boa, é isso aí. Guilherme Cunha conosco. Você já pode mandar suas dúvidas, hein? Você que tá chegando por aqui, ó. Já tem gente pedindo pra você falar de Pomo 4. O Anderson Rocha falou que sexta vão cortar o seu cabelo, viu, Guilherme Cunha? Chance zero. Mas aí... Repete aí. Chance é zero. Tá anotado, Improvável. Tá gravado, Pô, viu, é verdade, Gui? não. 68,21 pra Vale agora. Se fechar nesse patamar aí, até 62 na sexta-feira, só se acabarem com o minério, né, na quinta-feira, né? E não existe mais a China, né? A China desistiu, não existe mais no planeta Terra. Aí Vale vai pro 62. Encontraram uma nova commodity, assim, Isso, para as construções. Assim, agora é tudo elétrico. Só se for isso, é verdade. Boa, Gui, mas hoje tá rindo aqui pra você. Boa. Flávio Marinho também tá conosco, Alcon Gelson também. O Gustavo Vieira também pedindo. O Gustavo Vieira, ele já tá perguntando o que fazer com o caixa dele. Mas, Gui, traz pra gente a sua visão do dia, hein? Aquilo que você trouxe para os nossos ouvintes no Expresso da Manhã, o que se consolidou nessa tarde, o que ainda não, o que vai consolidar, o que não vai consolidar e o que pode surgir até o fim de hoje, hein, Gui? Bom, Medina, vamos lá. Primeiramente, né, tivemos um dado de IPCA bem arrefecido, cada vez mais consolidando uma queda de taxa de juros no nosso país, onde a grande contraparte acaba sendo uma antecipação da Bolsa de Valores frente a uma alta, de fato, né? Em alguns setores, em particular, que é aquele movimento da construção civil, ela não tem a devida correção, o mercado realmente vem aumentando e vem comprando, e as varejistas acabam sendo também uma ordem natural ao seu movimento altista, mas hoje bem frágil, né? Hoje realmente é um pregão positivo, mas é um pregão pré-feriado, tem cara de pré-feriado esse pregão, tanto pelo comportamento dos ativos logo após o almoço, como também aqui até o presente momento. O que é, claro, após o almoço? É liquidez baixa? Depois das 2 da tarde tá aí, você não vê nada de euforia, mercado de futuros normal, mas as ações oscilando muito pouco, um volume já extremamente baixo, todo mundo já focado realmente na abertura da sexta e depois a continuidade de um racional na segunda, né? A sexta-feira vai ser bem chatinha e isso já se vem se desenhando agora nesse período da tarde. O grande destaque acaba sendo o Petrobras, né? Tem Datacom aí na semana que vem, dia 12. Então, além de um noticiário corporativo favorável, trouxe essa Datacom aí que foi testar os 29, hein? Então, o Petrobras foi lá, passou pelos 27,04, tirou todo mundo da frente, foi para os 29. Agora é alguma grande hora da verdade, de fato, pós-Datacom. Ou Datacom era a única justificativa dos comprados e aí o papel começa a ter um arrefecimento, ou vai embora direto 30, 38. Gui, você era um pessimista com Petrobras, né? Principalmente na mudança de governo, você disse que ficaria de fora em Petrobras. Esse movimento, essa disparada das ações nos últimos dias, nas últimas semanas, você reviu? Você acha que pode surgir oportunidade ou você ainda segue pessimista sobre a estatal? Eu sigo pessimista até que me prove ao contrário, que é o que tá fazendo, né? Então eu errei a tese, não cliquei em nada, né? A gente não comprou Petrobras, não conseguimos achar ponto de venda. A minha grande ambição era chegar nesses 28 e 29 e travar. E parece que é isso. Mas não dá para vender Petrobras antes de Datacom, um mercado eufórico, gringo comprando no Brasil adoidado, porque realmente pode dar uma continuidade no movimento. Eu esse ano fiz algumas movimentações de giro na Petrobras na venda bem curto, mas eu pretendo ainda descer na companhia aí, agosto, mês do desgosto do Ibovespa. Muito provavelmente, se consolidar nessa faixa de preço, ainda a gente vai conseguir pegar algo na companhia que a própria UBS, né, continuou na recomendação na ponta compradora, mas né, de compra para neutra, mas coloca lá o preço justo em 22. Então a gente sabe que é um sentimento de euforia e continuidade de dividendos que não era o plano base do governo. Enfim, erramos, né, na tese de Petrobras para baixo, mas a qualquer momento que
o racional, né, do dividendos não seja contemplado, o papel pode corresponder de um formato negativo. Por hora, ajuda e ajuda muito na parte do Ibovespa. Vale está indo muito bem pelo dia de hoje, né? Então o minério não arrefeceu no período da manhã, a Vale conseguiu permanecer aí acima dos 68, isso é muito importante, porque a partir de agora é um caminho livre também para o 72,99 se o minério continuar na sua toada de compra de um formato positivo como vem sendo. Lojas Quero-Quero é o grande destaque, onde a gente colocou ela de manhã, ela e Magazine Luiza foram os dois movimentos a qual a gente poderia ter contemplado. Lojas Quero-Quero está numa alta realmente que parece que é infinita e Magalu não consegue os R$4. É o destaque negativo, na verdade, né? Magazine Luiza, se ficar abaixo dos R$4 e segunda-feira continuar esse movimento, fica esquisito para o cenário de Magalu. E aí os bancos, também segurando as pontas, fazem com que o índice futuro, por mais que sugerisse qualquer tipo de correção via preço, ainda está numa seara positiva e pode continuar até o final do pregão. Aqui no YouTube, o canal LRC27, falando, se a bolsa tá subindo, por que tem tantas empresas em queda? É estranho. Mas aí é o peso, né, Gui? Petrobras e Vale estão subindo hoje. E aí isso leva o Ibovespa para cima, certo? A gente chegou a falar de um tom de brincadeira ontem, né? Eu revejo, às vezes, a participação. E a gente falou, o gringo não compra açaí 3. Né? O gringo não compra Pomo 4, que é um dos ativos que a gente vai falar. Ele vem em Petrobras, Vale e Itaú, que basicamente dá 40% da bolsa. Então a pontuação mais agressiva lá, no que diz respeito a pontos, estão nessas 3 grandes companhias. E tem muita empresa que tem um indicador chamado Índice de Força Relativa, que é o IFR, que demonstra uma situação chamada sobrecompra, ou seja, os ativos subiram muito, e aí eles precisam consolidar, minimamente consolidar, para dar a sua sequência de alta, ou inclusive ter uma correção para chamar novos compradores. Então a gente pode flagrar esse movimento de otimismo, uma anomalia, né, na verdade, do Ibovespa estar em alta, mas mesmo assim, alguns bons ativos ainda estarem corrigindo por uma situação técnica realmente. Tá certo. Boa, 3h41. Gui Cunha já trouxe a visão dele sobre o dia, hein? E a galera comentando ainda de Vale, viu? O Cabeça Jones falando, minério de ferro subiu 6 dias seguidos, Vale mal deu uma suspirada, tá sem força. Hora que o minério embicar de novo já era. R$60. Boa, e o Fábio Coppola disse que o 4º dia que a Vale tenta romper os 68,50. Assim, se soltarem alguma notícia de estímulos na China, vai pra cima dos 70. Aí, ou seja, eu já trouxe, né, as visões opostas por aqui, viu, o Guico? Então, Camis, vamos trazer mais ouvintes para nossa roda de conversa. Galera que quer tirar dúvidas com o Guilherme Cunha, a visão a respeito do pregão de hoje. Eu peço pra galera também que tá no YouTube deixar o like. Você que tá na Stage também dá uma passadinha lá no YouTube pra deixar o like. Vamos tentar os 1.500 antes do fim da nossa programação. Diga aí, Camis, por onde a gente começa agora? Vamos lá, então a regra tá clara, né, Medina? Mandou a pergunta, deixa o seu like ali. Mas agora a gente vai lá pro WhatsApp, que o Elibab, que no YouTube, ele é o Lautrive Sunlight 137, ele tá perguntando se tem como comentar sobre a Hapvida, se essa queda é uma correção ou se saiu alguma notícia, Gui. Bom, a Hapvida, a gente comenta bastante do ativo, né? Ela tem uma particularidade que é um balanço trimestral que não foi produtivo, e depois desse momento, as altas nós classificamos como bem especulativa. Então deixa eu até abrir aqui o gráfico para poder falar para vocês em questão das expectativas de preço. A Hapvida, o que aconteceu? Uma paulada forte, negativa, após a apresentação de um balanço de acúmulo de prejuízo. Então, perdeu os fundamentos no meio do caminho. E daí teve uma alta bem consistente, mas muito pelo sentimento do follow-on, a qual gerou mais de 2 bilhões de reais para o caixa. Então deu um alívio ali na sua devida movimentação de alavancagem, que tem uma perspectiva de melhoria de margem no próximo balanço. Então o que o mercado já está fazendo? Opa, tá todo mundo comprando tudo quanto é coisa? Tô achando esse papel barato, vou comprar. Subiu além da conta, tá? Não deveria, tecnicamente, estar ultrapassado essa faixa dos R$ 3,80, R$ 4, antes de estar contemplando o balanço e comprovando um cenário de melhoria. De um formato especulativo, até onde seria tecnicamente uma máxima para o papel nesse curto espaço de tempo? R$ 5. Basicamente 5 bolas, 4,90 e tanto seria uma movimentação máxima do movimento de quando sobe quanto? Para cair mais de 20% para chamar comprador. Então quem está surfando o Hapvida e tem um desconforto que eu teria de não estar confiante na apresentação do segundo trimestre,
daqui a pouquinho já está na hora realmente de imaginar uma parcial no bolso, porque é um ativo que há pouco tempo atrás estava 1,93. Né? Então, o ativo não vai a 1,93 à toa, é falta de balanço, é falta de resultado, e agora nos R$ 4,30 naturalmente vai dar uma canseira. Boa, Gui. Ó, a gente recebeu agora há pouco, o Vinícius só me alertou, né, de um superchat mais cedo. Sabe que superchat tem prioridade aqui, o pessoal fura fila. É o nosso fura-fila aqui, o nosso programa aqui no Superchat. E aí era o ouvinte Ricleso, viu, o Gui? É verdade. E ele perguntou, ele queria, né, uma análise sobre 2 ativos, Carrefour e Porto Belo. Aí você pode fazer pra ele? Bora, Porto Belo tá bem mais fácil. Porto Belo também tá num cenário de a empresa certa na hora certa. Então, Porto Belo teve o seu movimento de alta bem expressivo, muito puxado também por esse cenário das reformas, da evolução da construção civil. O mercado foi numa parte de investimentos. A gente até brinca, né? Eu acabo falando demais, mas o Brunão reformou seu apartamento ali na Porto Belo e a gente começou a conversar a respeito até da dinâmica, como é que os vendedores estavam, tá todo mundo com a cara feliz. Então as vendas estão fluindo bem na Porto Belo e tende a ser um cenário de consequência da política monetária, né? O macro melhorando, o sentimento melhor e essas empresas que estavam a preço descontados, como é a Porto Belo, tem aí um cenário de alta. Cenário de alta até onde, pessoal? R$ 8,00. Antes do balanço trimestral, a gente sempre tem que falar isso, o gráfico demonstra as possibilidades, expectativas de preço e a gente sempre vai para análise fundamentalista, balanço, para trazer uma projeção futura mais inteligente e a prazos maiores. Só que Porto Belo, pessoal, R$ 8,00 é uma primeira trava. Natural, o papel vai descansar aí depois dessa alta dos R$ 5,19 para os R$ 8,00. E se o balanço vier bom, tem uma rasgada, Medina. Se liga, até os R$ 13,11. Que isso, hein? Basicamente a máxima do movimento. Porque Porto Belo desabou na virada do ano com um balanço ruim, fez a consolidação aí de preço. E a partir do momento que agora aprovar a rentabilidade, esse retorno, ele vai lá para a máxima do movimento, 13. Então, o que eu, Guilherme Cunha, humildemente faria? Uma parcialzinha nesse 8, porque vai travar, pode ter aquela correção de 10, 15, 20% para chamar comprador, você vai ficar vendo a carteira oscilar. Se tiver essa correção, entre nesse pullback comprando junto com o pessoal e aí você mantém o Porto Belo na carteira, porque nessa virada do rush natalino, muito provavelmente, 13,11 é o auge do objetivo, né? Mas R$12 está desenhado para a gente aí, Porto Belo, com um bom balanço, que é o que a gente vem flagrando nas lojas. A gente tem pretensão de falar com o RI também, porque é uma empresa que tem muita gente pedindo aqui e foi interessante nós sermos consumidor da companhia. Vamos ver se a gente consegue esse bate-papo com o RI, que daí tira todas as últimas dúvidas a respeito das expectativas. E o Carrefour, Gui? Carrefour, boa. Carrefour surfou uma onda junto com o Açaí, né? A Carrefour teve uma queda muito significativa mediante a todos os problemas que a companhia teve, né? Tanto por balanço quanto por imagem. Saiu algumas reportagens que não estavam Carrefour, e agora engatou a quinta marcha. E Carrefour é essa faixa de preço também, é o extremo convidativo, engatou com uma movimentação compradora e agora só tem um deslize aí, né? Uma parte que precisa se provar boa, que é nos R$12,60. Então tem um espaço aí livre para o papel buscar um topo anterior nos 12,60, ao romper 16,56 seria o natural da companhia Carrefour num cenário produtivo. O problema é, pessoal, para a Carrefour ficar produtivo, eu acredito que não seja no segundo trimestre, seja só na apresentação do terceiro trimestre no final do ano. Então é um trade para você, se você quiser carregar, você tem que saber que minimamente você vai ficar 6 meses com o papel para andar de formato consolidado e nesse meio do caminho vai existir turbulência. Então se você não tiver afim de ficar cozinhando dinheiro nesses 12,60, é uma parada bem chata pro papel. Boa! Ô Camila, mais perguntas que chegaram por aí. Vamos trazer mais ouvinte pra roda. Vamos lá, eu tô vendo aqui no nosso canal do YouTube que muita gente, eu vou começar já com um pedido que tem muita gente falando para depois passar nominalmente, mas eu vi muita gente pedindo papel de infra e-commerce, Gui. E FCM3, esse papel a gente tá deixando eles famosos, inclusive, viu? E FCM é um papel que tinha uma perspectiva de volume baixo,
Agora, nas últimas semanas, o papel engrenou parte de volume financeiro, né, onde rolou um movimento melhor, e FCM a gente contemplou aí os 2,50 e depois lá os 4,50 como uma grande possibilidade. Eu fiz um comentário no chat aí a respeito até de fundamento, eu vou puxar algumas situações adicionais de FCM só para vocês entenderem o quem é e o que faz essa empresa, que estava abaixo de R$1 recentemente. Estava 96 centavos, agora está 1,62 e a gente está falando aqui publicamente, ó, R$2,54, tá? É uma grande possibilidade para a companhia. Por quê? Ela detém os fundamentos negativos ainda. Tá? Então não é uma empresa que trouxe nada de extraordinário para estar subindo tudo isso. Porém, ela tem uma dívida ainda inferior a seu ativo circulante, o valor de mercado tá com um cenário ainda de não alavancagem. A companhia tem um valor de administração baixa, né? Então a governança não fica sangrando o caixa pela sua existência. É uma empresa deficitária, mas que todo o contexto do balanço traz um custo ali, ó, de cada trimestre que passa, ela perde basicamente 600 milhões de reais de juros. 600 milhões de reais de juros, com a taxa de juros aonde está nos 3,75. Então, o cenário de queda de juros vai fazer com que a empresa venha a reduzir esse custo e daqui a pouco comece a se transformar numa empresa produtiva, né? Uma empresa com superávit. E aí o papel estava 8,58 até pouco tempo atrás. Então, a partir do momento que virar reversão de prejuízo para lucro, o papel tende a ir buscar os 4,50 rapidamente. Olha o que aconteceu com as Aegas. O que a gente ficava falando das Aegas aqui quando estava ninguém querendo? Tem senhores passageiros, as Aegas estarão em alta. Senhores passageiros, Aegas em tendência de alta. Não consegue, né? É difícil. Mas ninguém queria, porque os dados não demonstravam. A partir do momento que reverteu o prejuízo para lucro, tanto a Azul quanto a Gol, que aconteceu, os papéis dobraram. É o que está para acontecer na FCM, mas de novo, tem que cair os juros. O mercado subiu de 0,96 para 1 e pouco, com a expectativa de a taxa de juros cair, só que eu vou falar para você que não foi de manhã. Eu ponho a mão no fogo em agosto? Não, ponho 3 dedos já. 3 dedinhos, eu coloquinho lá no fogo, dá uma queimadinha. Mas eu deixo outros 2 com um preço médio ali, porque o Robertinho não deixou ainda claro para ninguém. É o óbvio do técnico, caiu os juros. Mas ele ainda tem que falar. Fala, Robertinho. Fala que os juros vai cair. Aí a FCM vai pra 2,50 rapidinho. Pois é, reunião agora dia 21. Dia 21, nada, né, Gui? Dia 21 vai manter. Não, de nenhum. Tranquilo, não há nenhuma possibilidade de mudança. Aí Vejo como loucura. Isso seria a maior... Nossa, é o maior sentimento catastrófico de sei lá, sentimento de medo de não ter comprado o bolso e tudo mais que a Faria Lima vai ter na história. Se a gente tem uma queda de 0,25 na próxima reunião do Copom, a Faria Lima vai bugar completamente. A Juliana Machado estava aqui com a gente, né, dizendo que tem investidor já projetando e se posicionando, imaginando uma queda de uma magnitude até maior em agosto, né? Pelo menos 50, meio. Isso, 50 pelo pontos menos base. meio. Porque subiu de 1 em 1, pô. É. Subiu de 1 em 1, não vai cair pelo menos meio? Não faz sentido, né? Então, eu boto essa fé que realmente seja pelo menos 0,5%, mas acho que é quase não, né? É improvável. E no que se posicionar até lá, Gui? Aí fica a dúvida do ouvinte. Opa, estamos projetando, então, um corte de 50 pontos base na Selic para agosto. A gente tem aí um mesinho e uns quebrados até lá. Onde eu posso tentar buscar alguma coisa, Gui? Só varejo agora. Só varejo. Porque a construtora já andou. Construtora a gente alfaçou, a gente pegou pouco. É estranho falar que 43% a gente alfaçou, né? Mas a gente alfaçou, porque o papel eu vi tenda hoje bater R$9. Então, esperar uma queda aí nesses papéis tá difícil, não tá existindo. O pessoal tá aumentando a preços já bem difícil de engolir em meio à questão técnica da coisa. Então, construção civil já foi. Agora nós temos uma perspectiva mínima do varejo, que apesar de alavancado, ele pode ainda buscar os seus alvos de 30%, 40% adicional ao preço de cotação na data de hoje. Perfeito. Boa. Ô, Camis, antes de a gente falar de dólar, dá tempo de mais algumas perguntas dos ouvintes. Muita gente lá no YouTube, muita gente também lá na Station. Por onde agora, hein, Camis? Eu vou falar aqui do canal JPS, porque ele quer saber de Pomo 4, e eu cheguei a ver aqui que o JP Morgan prevê uma alta de 53% para as ações da Marco Polo. O que você acha, Gui? Sabe o que a Marco Polo faz, Cami? É ônibus, não é? É só pra te testar, tá bom? Ah, obrigada. A Pomo 4 é uma empresa de ônibus. Basicamente,
ela apanhou na pandemia. É uma aérea. Vamos pensar no contexto das aéreas aí para entender o porquê que a Pomo 4 está nesse patamar de preço. A partir do momento que todo mundo assumiu o Fica em Casa, a Pomo 4 teve que deixar a sua frota de ônibus parado. E tem base ali no interior paulista, perto de casa, inclusive, a Pomo 4. E aí o cenário foi de extremo desconforto, porque ninguém sabia mais o futuro da companhia. Óbvio que uma frota de ônibus não tem o custo de uma aeronave parada, mas não entregava resultado e o papel teve mínimas a R$2 e querendo rumar para baixo dele, inclusive, nesse contexto, nesse cenário. Agora está nas máximas das máximas. E justifica estar aí? Sinceramente, pessoal, acho que não, tá? Eu não consigo ver uma Pomo 4, uma empresa de ônibus nesse atual cenário, estar fazendo jus a estar nesse preço, porque o fechamento do ano de 2022 foi 449 milhões de reais, o maior da história, e o valuation está esticadaço nesse patamar de preço. 4,3 bi, né, de valor de mercado e por aí vai. Então, tem que tomar cuidado com esse cenário aí de Pomo 4, principalmente. Eu vi que algumas pessoas ficaram bem frustradas, que nem a gente colocando 43% e depois ia subir mais 40%. Mas é um movimento que o mercado está comprador, às vezes está comprador para tudo quanto é lado. Então, o Pomo 4, se tem uma próxima apresentação de resultado menor do que o esperado, cai 40%. Porque o balanço anterior foi o maior de todos e é difícil manter essa performance. Olha Cielo. Cielo não pagava de subir o ano passado, esse ano todo mundo achou que o papel ia dobrar de novo. Não sobe, cara. Não vai subir, o papel tá caro. E o mercado faz o quê? Aí, ó, corrige, volta tudo. Né? Então toma cuidado aí, o que faz a empresa, qual que é as expectativas, porque será que não teve uma sazonalidade? Sair de 30, 40 milhões num trimestre e para 200 e poucos milhões, será que não foi uma sazonalidade? Será que a empresa não fez nenhum contrato e aí agora pode vir a voltar a obter a performance natural? Enfim, tomaria cuidado. E Pomo 4 eu não mexeria no papel antes de ele cair no mínimo 20%. Boa, Gui. Boa. Posso continuar? Vamos Segue lá. Vamos lá. Agora lá no YouTube também, se você estiver na Station lá e quiser perguntar, inclusive tinha até um comentário aqui sobre dólar, já até para deixar para você quando for falar, Gui, que o Sérgio, ele quer saber se é arriscado ficar posicionado no Infut, mas aí quando der às 4 horas da tarde, aí você fala também. O Carlos Augusto, e teve mais gente aqui no YouTube que eles querem saber de CVC. CVC vai decolar junto com as aéreas, Gui? CVC, hoje eu tô demais, né? Crítico, o Guilherme hoje tá crítico. Você tá crítico, você tá ácido hoje. Os papéis estão Olha fazendo ficar crítico. E o Ibov em 115 mil. E amanhã é feriado. E a Vale em 68. Imagina, então, se fosse ao contrário. É porque engatou a quinta marcha Eita, e o que a gente gosta de jogar, né, Medina? Além de análise técnica, né? O fundamento da coisa. O que tem que subir, o que tá atrasado e o que pode realmente ser consistente. E CVC, por muito eu cheguei a falar aqui da seguinte forma. Qual que é o sentido de CVC tá subindo? Hoje não, no final de semana, eu tava flagrando a inteligência artificial. Olha que loucura que eu vou falar pra vocês. Que pode ser novidade só pra mim, né? Que eu sou mais tiozão. Inteligência artificial fazendo todo o seu cronograma de viagem, aonde você pode ir. Você quer ir pra Argentina. Então você digita lá, inteligência artificial, me monte um cronograma para a Argentina e qual que é o melhor preço. Chat GPT, né, Gui? Vamos falar a verdade, né? Não, um negócio de viagem. A gente deu ontem exclusivo até. pra viagem. Dá do Google, isso. do Exclusive para viagem. Então, o que o programa faz? Então na Argentina, no frio você faz isso, no calor você faz isso, você busca em tal lugar, essa aqui são os restaurantes e o melhor pacote tá via tal lugar, via, sei lá, Latam, Gol, sei lá. Por que você vai entrar na site da CVC ou você vai sair da sua casa e vai pra CVC comprar o pacote? Com todo respeito CVC com o seu business. É muito difícil nós acreditarmos, porque quando você investe numa empresa, você vira sócio dela. Essa é a primeira base que a gente tem que lembrar na essência. Como é que você vai ser sócio de uma empresa que daqui a 2 anos você não tem ideia de como ela vai estar vendendo o seu produto na ponta final? Essa verdade. questão da inteligência artificial, bom que você trouxe esse tema, trazendo do CVC, mas se espalha para muitas áreas, né, Gui? Não é só na viagem, tem outros setores também que vão sofrer uma revolução por conta disso. E aí vai ter o quê?
que nem a gente cornetou no ano passado e todo mundo ficou maluco no final do ano. Um monte de fusão e M&A. A gente falou isso do varejo. O varejo tá fardado de fato a um insucesso. O varejo físico. Não é agora, pessoal, não é esse ano que vem. Mas no curto prazo de 4, 5 anos, é muito difícil a gente acreditar que alguém vai sair de casa para comprar uma televisão, por exemplo, né, pelo contexto que vem sendo o crescimento da tecnologia e até mesmo os benefícios que estão sendo gerados via governo para todas as classes a respeito desse tipo de linha branca, e, enfim, num cenário de aquisição. Então, quando a gente olha uma CVC, a gente tem que ver sempre o movimento dos novos entrantes e como que ela vai sustentar no prazo maior. De formato especulativo, rompeu resistência, o papel pode dar um sentimento ainda de continuidade de alta. O Casurb mexe com CVC também? Tudo. Porque teve uma crise do hotel urbano, né? Também é uma agência de viagens também. Isso acaba infectando, entre aspas, todo o setor. Americanas. Em Americanas. Por que eu não volto para varejo agora de jeito nenhum e tenho que ficar pensando no balanço? Porque eu não sei como é que realmente tá as outras. E aí você começa a contaminar setor. A mesma coisa acontece aí. E CVC tem uma dívida alta, né? Então, mudou o CFO, mudou o CEO, mudou tudo, então parece que deu uma reorganizada. O papel reagiu, pode buscar até os R$5 numa linha reta. Mas eu não gosto, eu vejo que todos esses cases que a gente levanta essa bola dos riscos envolvidos, pode devolver tudo na cara do especulador e do investidor, e tem muita coisa boa para você comprar aí em meio a esse rally da bolsa. Você citou as aéreas, o Vinícius Honório falando que ele chora por não ter comprado a Azul a R$8 em pouco em março. É isso, eu lembro a música da Kelly Key nesses momentos. Baba Baby? Baba Baby. Eu não vou cantar aqui porque senão eu perco minha moral. Eu fiquei em silêncio, que achei que você ia cantar. Não, eu perco minha moral 100%. Agora não é o Dança Máximo Gatinho, é o Kelly Canta Key, viu? Gatinho. Queria muito fazer uma entrevista com você. Corta aqui pra mim, viu? Kelly Key, você está convidado oficialmente para o Condado Cast Show, o primeiro talk show da Faria Lima. Mas é isso. Ele gosta. Se você não me quis a R$9, vai me comprar a 18? Não vai. 19,61 agora pra Azul, que hoje cai 3%. 4 em ponto, hein? Mais cedo aqui o Fábio Coppola já tava anunciando pra galera do chat, ó. Abre em 3 minutinhos a janela do ajuste do dólar, o ajuste que saiu agora às 4, viu, Gui? Vamos falar do Dolinha? O Dolinha tava mais parado, né? Tá mais parado, R$4,941 nesse momento, muito perto da estabilidade. Em relação ao dólar hoje, deu pra fazer alguma coisa ou não, hein, Gui? Medina, bem tímido uma compra, mas também de olho fechado, puramente por técnico, preço. Nada além disso. Porque a queda de ontem, né, ela foi muito motivada pelo fluxo de compra da bolsa. Então o gringo veio comprando bolsa, né, o gringo vem comprando bolsa em dólar, e aí teve aquela desvalorização mesmo descontando a simetria com o DXY. E aí o DXY arrefecendo ajuda e ajudou muito ao dólar ficar comportado. Então, daqui a pouco a gente vai ver uma correção natural dessa simetria do DXY para o dólar mediante a esse congestionamento que a gente está vendo no câmbio. Que o objetivo é muito claro para a gente, tá? Em questão de poucos dias, um dólar tocar o 4888, 4886, né? Uma micro-regiãozinha ali dentro do estudo, é um cenário meio que natural. Então, muito de olho nesse movimento do câmbio, porque cada vez mais vem reduzindo as possibilidades de fazer trade longo. Esse é o grande X da questão. Porque, tecnicamente, a gente aguarda essa correção da simetria do DXY, mas todas as altas estão sendo muito agressivas às movimentações das vendas. Então, o dólar, para hoje, né, ele está fechando o ajuste basicamente no mesmo lugar de ontem. Ontem foi 4,948, agora está fechando na base do 4841, 4842, fazendo com que seja realmente só essas zeragens dentro do intraday. Na sexta-feira, tomem muito cuidado no dólar na abertura, porque vai ter abertura, zeragem, não vai ter mais nada. Então é o tipo de dia da sexta-feira que vai ser o quê? Talvez abra, caia e fique congestionado. E aí você fica preso na operação. Por isso que é muito perigoso o movimento do day trade para o ativo dólar, que tende a ficar agora aí abaixo dos R$5. Acima dos R$5, Medina, é algo distorcido a respeito de política ou um cenário global muito adverso que levou o DXY muito para cima. E o 5024, essa região do 5024, tende a ser muito forte a chamada de vendedor, caso vá tocar durante esse mês. E aí o Sérgio perguntando, Gui, já que a gente tá falando de futuros,
se é arriscado ficar posicionado no input? Depende, né? Porque se você tiver na ponta compradora, swing trade e para carrego, né? Você está acreditando de fato no movimento óbvio que é da alta da bolsa, sucesso. Agora, se você tiver vendido, que daí é contra a tendência do ativo, é perigoso. Porque essa queda de liquidez que nós vamos ter na sexta, ela é totalmente loteria. Porque ela pode ser benéfica, que daí ninguém atrapalha e dá a continuidade do movimento, ou pode ser um cenário de pegadinha muito forte, aproveitar a queda da liquidez para forçar a correção da bolsa. Então, no meio dessa loteria, eu preferiria muito mais estar na ponta compradora do que da ponta vendedora para o movimento de curto prazo, né? Querendo encerrar na sexta-feira, você na venda pode ter maior dificuldade. Boa, obrigado aí, Gui. Ó, e o Alexandre Silva aqui mandou uma caixinha pra gente, hein? E mandou em dolinho, hein? Olha que maravilha. Boa, Alexandre. Obrigado que beleza, pela hein? sua participação. Ele queria sobre CVC, que o Gui acabou de comentar. Volta só um pouquinho depois, ô Alexandre. O Gui fez um comentário bem extenso a respeito de CVC. Inclusive, Gui, depois de ouvir o seu comentário, o Carlos Augusto falou: obrigado, Gui, vou zerar CVC agora. Foi a mensagem do nosso ouvinte por aqui. Obrigado, ô Carlos. Diga aí, Gui. Não, eu até prefiro comentar aqui, eu vi um comentário, por favor, falar das empresas com fundamento, gratidão, e eu acho que eu estava falando de CVC no momento. Então a gente deu a nossa visão macro. Então aproveitar que a gente voltou no ativo, eu vou falar do fundamento da companhia CVC. 207% de ROI negativo, ou seja, é um extremo acumulado de prejuízo que a companhia vem nos últimos trimestres. Quando a gente olha o endividamento dela, né, ela tem quase R$1 bilhão, para ser mais exato na informação, 925 milhões de reais de dívida bruta acumulada, e do ativo circulante, que é uma das correlações a qual a gente faz, de 1,7 bi, muitos são não tangíveis. É 1 bi de ativo realmente que você consegue gerar de dinheiro rápido, e depois os demais ele coloca como um ativo intangível, que pode ser qualquer coisa, a gente não tem ideia do valor desses ativos intangíveis. A companhia ela já é basicamente administrada por fundos, da Opportunity, inclusive, né? Então já teve reversão de dívida para equity, fundo já foi lá salvar e por aí vai. E quando a gente olha também a parte de número, nós temos 2018 estava positivo 270 milhões, 2019, para quem não lembra, foi o auge da bolsa, né? Onde nós batemos 4, 5 milhões lá de investidores, estava batendo 120 mil pela primeira vez, era o auge. Antes da pandemia, a bolsa tudo subia, e aí ela estava com 45 milhões só. Então saiu de 270 para 45 milhões, e na pandemia ela começou a acumular os prejuízos. Prejuízo de 1,2 bi em 20, depois caiu para 476, mas aumentou, né? Teve 476 milhões de prejuízo e 22, 433 milhões de prejuízo. Ela vem aditando dívida a 14%, 13,75%. Então o custo do dinheiro em CVC é muito grande, por isso que não adianta, tecnicamente, pessoal, quando você olha o fundamento da companhia, não adianta ela vender mais, que é o princípio básico, né? Vamos vender mais e tudo mais, e pra gente sair desse movimento. Não, porque ela tem milhões de milhões, quase bi já, de acumulado de juros, que por mais que caia a taxa de juros, ela tem que ser muito ninja na hora de negociar, não reproduzir uma queda da margem e consiga continuar o seu movimento de lucratividade aqui sei lá eu quantos anos. E aí, desculpa CVC, mas todo mundo pediu o fundamento. Sabe o que parece isso aqui? Exatamente o contexto de lojas americanas, que a gente fez um vídeo muito legal pro TC no começo desse ano, quando estourou a bomba. A lojas americanas ficou 10 anos sem dar lucratividade, e o papel subindo. Isso não tem fundamento. Ficar 10 anos sem lucratividade e o papel subindo, uma hora uma bomba estoura. E CVC tem um endividamento bilionário, e eu vejo muito difícil você levantar 1 bi de lucro líquido vendendo passagens aéreas nesse consumo de hoje em dia. Perfeito, boa. Ô, Camila,
Eu fiquei sabendo que a gente recebeu aqui um áudio de um ouvinte, né? Pois Fazendo pergunta pro Gui Cunha. Quem foi aí? Pois é, olha, foi o Daniel Pagnin e ele tá indo lá pra Marília, no interior de São Paulo, que ele falou até que é a capital do biscoito, e eu nem sabia, viu? Mas é a capital do biscoito porque o pessoal fala que é impossível não sentir aquele bolacha cheirinho ou de bolacha. biscoito? Pra mim é bolacha. Sou Depende. paulistana, Pra é mim, bolacha. Se ele estiver falando de polvilho, é biscoito de polvilho. É, mas bolacha recheada. É bolacha. Exato. Aqui na Expresso da Tarde é bolacha. Viu? Mas vamos ouvir o áudio dele? Vamos lá, ele mandou aí, Camis? Mandou, vamos Olha lá. aí, Gui. Boa tarde, meus queridos. Tudo bem? Estou na estrada já para curtir o feriado. Mas, Eba. por favor, se puder perguntar ao Guilherme Cunha sobre Lupa 3, por favor. Obrigado, viu? Grande Daniel Pagani, mandando o áudio aqui direto da estrada, hein? Olha. Gui? Passou numa lombada aí, pô. Acompanhando a TC Rádio já pra curtir o feriadão na estrada. Diga aí, Gui, Lupa. Lupa 3, vamos lá. O papel andou, mas andou pouco ainda, perto das suas possibilidades. Tinha uma mínima de 52 semanas a R$ 2,72, vem tendo no quadro de cotação a R$ 3,32. A defasagem dos últimos 12 meses na companhia é de 25%, base máxima a qual a gente contempla de Lupa 3 nas atuais condições climáticas a qual a companhia vive. O papel está bem consolidado há muito tempo, tá? 3,37, muito próximo, já tem uma resistência, e depois em R$ 4,00. Então, o Patec, na parte tanto gráfica quanto também nesse retorno dos seus fundamentos, tem uma perspectiva desses R$ 4,00 já ser meio colocado dentro de um preço justo, tá? A companhia teve exatamente no ano passado a movimentação de reversão de prejuízo para lucro, mas mesmo assim não convence, porque os números são bem tímidos, tá? Para quem acompanha aí o receita, custo e lucro líquido da companhia desde o seu movimento em 2018, sabe que é uma montanha russa, então o mercado tá ainda querendo provar que esse cenário vai ser de lucratividade pelo menos por mais de 2, 3 trimestres. Então os números de Lupatec são frágeis, o cenário é extremamente positivo, mas nos R$ 4,00 sofrerá naturalmente um assédio dos vendidos. Boa. E que nem o Daniel, você também pode participar assim do nosso programa, hein? Pode mandar áudio, pode mandar vídeo também. Se você quiser mandar uma pergunta pro Gui Cunha ou para outro contribuidor aqui do Expresso da Tarde em vídeo, manda. É só dizer de onde você fala e o seu nome, claro, e mandar a sua pergunta que a gente manda aqui. Rapidinho, 30, 40 segundinhos, só gravar, mandar. Se quiser mandar em áudio também, manda aí, você vê que a gente coloca no ar. Então, Me sentindo um bondinho em companhia Exato. agora. Você falou, coloca o seu nome, de onde você fala. Pra colocar no áudio ou no seu vídeo. Se quiser fazer uma pergunta, participar ainda mais da nossa programação, é só fazer isso, que é bem bacana. É verdade. 4 horas e 11 minutos. Boa. O Canuto já é o do time biscoito, porque ele fala que tá escrito biscoito no pacote. Biscoito. Cariocas deve gostam ser. de biscoito. Olha lá, se ficar zoando os cariocas, eles não vão gostar não, viu? Eu sempre trabalhei com carioca, Medina. O sotaque carioca aqui é com perfeição. Boa, é isso aí. E faltam menos de 10 likes aqui pra gente conseguir os 1.400 e rumar pros 1.500 até o fim do dia. Boa, mais perguntas chegando. Ainda tem mais tempinho aqui com o Guilherme Cunha. Diz aí, Camis. Ô, Medina, só uma coisinha aqui. Hoje é dia da liberdade de imprensa, sabia? Ah, é? Olha só. Não sabia. Todo dia pra mim, eu sempre, todo dia... Uma coisa nova. 20 vezes ao ano tem algo, é dia da imprensa, dia do Da jornal. liberdade de tudo. Dia da liberdade, do jornalista, do rádio, do radialista. A gente tá sempre comemorando, é sempre isso. comemorando. E pra comemorar, eu vou trazer mais uma pergunta aqui lá do YouTube. Que o Álcool Gelson Silva, ele tá perguntando, ô Gui, o que tá acontecendo com o Unipar que tá parada faz tempo? Unipar, vamos ver? Bora. O Unipar, porque também subiu bem, né? Vamos pegar aqui o Unip 6. É uma empresa que também tem um foco mais de dividendo, né? Não é um papel que fica naquela extrema volatilidade. Destaque, inclusive, né, de pagamento de dividendos, 18,61% de yield, não é para muitos aí na Bolsa de Valores, principalmente nesse atual contexto. Os números são extraordinários, os números são simplesmente perfeitos no que diz respeito à lucratividade e continuidade do pagamento de dividendos. 2022 fecha numa mesma base, basicamente, de 21. Foi uma queda bem tímida de lucratividade e o primeiro TRI é maior do que o quarto trimestre, na verdade, quase que o dobro. Tudo de bom para a Unip 6, só falta o mercado querer abraçar essa causa, tá? Muitos estão aí posicionados em Unip 6, Unipar, com um cenário de dividendos. Então,
a gente nem gera uma expectativa de muito mais alta do que realmente o quadro de cotação vem trazendo. Saindo o resultado do segundo TRI, nova Datacom, sempre tem aquele novo movimento comprador, aí voltar na faixa dos R$ 74, R$ 75 é uma expectativa, mas eu não vejo Unipar se movimentando diferente do que ela está fazendo. Sobe 1, sobe 2, depois cai 3, sobe meio, depois cai 0,30 e ficando nessa faixa de preço entre R$ 68 e R$ 74 reais. Tá num samba aí então, né, Gui? Mas eu tô vendo aqui, lá na Station, que o Guilherme Hollenberg, ele quer saber se você pode analisar Rapt 4. Rapt 4, pra já. Andon, subindo bem hoje, hein? O ativo engatou uma marcha na data de hoje, parece que o setor inteiro gostou. Parece uma colina esse gráfico Não aí, para, né? Não para. E hoje sobe mais 5. Só pra gente furar as máximas das 52 semanas. Paga um cascalinho de dividendos. Com essa forte alta, acumula um 26% nos últimos 12 meses. Apesar das altas recentes que a gente vê, muitas companhias têm acumulado ainda numa seara negativa. Não tem uma alavancagem, a dívida ela é bem levinha e traz um resultado positivo no ano de 2022, menor do que o ano de 2021. Deixa eu só pegar o último TRI aqui. E o último TRI deu uma derrapada aí, não conseguiu trazer uma performance tão elevada. A Rapt 4, ela tem uma linha quase que reta, né, no que diz respeito à receita versus a lucratividade, então precisa ver se teve algum fato relevante, que sinceramente o último é aqui só no dia 22/5, trazendo uma divulgação de receita à parte, mas nada diferente, não tem nenhum fato relevante, nada que justifique esse ralizão adicional. Deve ter fundo institucional no dedo da compra, e agora quem está no papel sobe gentilmente, né, o stop ali para os R$11, que foi a abertura de hoje, essa paulada para cima para evitar confusão. Agora, para quem ficou de fora, muito difícil comprar antes de um retorno dos R$10 pelo menos. Mas a empresa redondinha, bem fundamentada, e parabéns aí, merecedora dessa alta. Dá tempo de mais algumas perguntinhas, né, ô Gui? Você já quer partir pro feriado? Eu tô muito tranquilo. Tá muito tranquilo? Fala comigo. Fala contigo. Então vamos fazer que as perguntas não chegam também. Perguntas chegam, na verdade, né? As perguntas não param de chegar, Boa. é diferente. E eu tô repetindo pra galera pra participar também, que a gente já é feriadão, né? Você viu, o Daniel mandou da Dia da Estrada. Manda também de onde você tá falando, como é que tá o dia por aí, como que foi o seu dia. Manda aí, ô Camis, mais perguntas que chegam. Bora. E o nosso ouvinte que mandou aqui, o Daniel, ele ficou feliz, viu, de ter participado, e a gente que agradece a você pela sua participação. Mas lá no YouTube, o Wagner Oliveira, ele quer saber qual é a sua análise e alvo para Azul e Magazine Luiza, Gui. Eita, a Magazine Luiza tá aqui, ó. Ponta da língua. Azul a gente vai comentar de um cenário um pouco mais contemplado. Então vamos pra Magalu primeiro. Magalu muito simples. 508, 518. É pra lá que vai. Quando? Né? Depende muito do contexto da queda de juros e da apresentação do balanço. Que o mercado já precifica prejuízo no segundo TRI. A gente fez um estudo detalhado de Gol e Magazine Luiza ontem. E aí, quando você vê as expectativas do mercado ser prejuízo, dá falar o português bem claro, né? No mundo do trade, dá uma brochada, né? Quando você já espera que a apresentação da empresa vai ser prejuízo e você torce para que seja menos prejuízo do que o mercado está precificando. Torcer pelo menos pior, né? Isso, então é chato quando esse movimento acontece. Enfim, o cenário tende a ficar congestionado para a Magazine Luiza e aí vindo menos pior e uma queda de juros, que é o que vai ser que faça a lucratividade ser maior. Como assim, Gui, a lucratividade ser maior? Porque diminui o custo do dinheiro, né? Então a empresa está vendendo muito Magazine Luiza. Esse é o X da questão. É legal a gente falar isso também. Magazine Luiza não está vendendo pouco, tá difícil vender. Não, está vendendo muito, com um custo do dinheiro muito alto. Quando a gente olha na ponta do balanço, a lucratividade não existe. Então, por isso que ela fica andando de lado. Foi essa paulada que tomou dos R$ 4,50 até os R$3 aí, após a apresentação do balanço. Voltou tudo, mas a gente está vendo que os R$4 está um ponto chato para a Magazine Luiza. Os R$4 está difícil do mercado ganhar esse apetite e apostar de formato antecipado na companhia. Então, 508, 518, nós estávamos lá há poucos meses atrás, foi na virada no movimento do rush natalino. Então tende a voltar para lá de uma maneira muito fácil. Só o tempo vai ser resultado e também queda de juros.
508, 518 no atual preço de cotação é 30%. Isso que você pode ter de expectativa para a companhia Magazine Luiza. Agora a Azul, na parte técnica eu tinha 19, já bateu. Então, qual que é o cenário mais otimista de todos para a Azul 4 mediante a sua renegociação de dívidas e depois ter saído nos relatórios aí de grandes bancos? R$19. O que o Itaú BBA, que deve ser muito mais competente do que eu, obviamente, colocou em 22. Então, 22 já seria o preço justo do Itaú BBA para a companhia. E os 19, toda a parte de projeções futuras e técnicas me trazia 19. Eu vejo que o papel esticou, tem total capacidade de buscar os 22, mas eu só volto a olhar Azul depois que voltar nos 14, pessoal. Eu vejo uma queda um pouco mais agressiva para Azul, porque ela ainda não apresentou um número estratosférico, ela renegociou melhor que a Gol, mas a Gol tá melhor o balanço do que a Azul, e Gol não andou. Então, entre as duas da bolsa aí, Gol e Azul, eu iria em Gol, porque a Azul eu vejo que pode voltar tranquilamente para os 14, aí eu não vou ficar de fora da festa, aí eu volto a falar de Azul. Boa, Gui. Indo agora lá, eu vi lá no YouTube que a Juliana Lima, ela tá perguntando se Raizen paga uma cachaçinha pra nós, hein? Ô, Raizen, será que é você que vai pagar o nosso gin tropical? Vamos lá, que pé que tá. O papel andou também, né, de um formato interessante, tá embicando pra cima, não tem pretensão de querer entregar a paçoca, tem um fundamento base aí do seu movimento altista, né? Então tá no setor certo, na hora certa, onde todo mundo tá comentando. O ano de 2022 fecha positivo menos que 21. Vamos só ver também a perspectiva trimestral, que pé que foi, só pra gente ver se traz uma justificativa. Foi melhor, o primeiro tri é um dos destaques aí do resultado da companhia, e tá forte, pessoal. A única coisa é que o volume vem reduzindo cada vez mais, né? Então, a Raizen tem um objetivo aí até os 4,50, mas no final das contas o volume vem reduzindo, e a sexta-feira pode ser um dia meio chatinho aí pro papel, para ficar lateralizando / corrigir. Então, para não perder a cachaçinha, inclusive, o dinheiro da pinga você pode colocar como parcial no bolso. Boa. Boa, Gui. Vamos continuar com as perguntas, né, Medina? Sim, seguimos. Bora. Seguimos com as perguntas aqui, porque é a festa do pré-feriado, né? Olha. A festa do pré-feriado, que a galera já quer sair, já o entendimento na sexta-feira, o que vai fazer, o que não vai fazer, dia de liquidez mais reduzida, mas tem muitas perguntas chegando, então dá tempo de fazer mais algumas aí. Vamos lá, que é o Sextou 1.0 e sexta-feira vai ser o Sextou 2.0. Isso. O Wagner, ele tá perguntando, o Paulo, na verdade, ele tá perguntando sobre Smart Fit. Qual que é a sua análise, Gui? Smart Fit, falei dela uma vez, agora me zoou, hein? Papel Por quê? tem liquidez, papapá, você nem é boladão. Foi, então demorou. Vida que segue aí. Mas a IPO foi boa, né, da Smart Fit. Foi, ganhei um dinheirinho na Smart Fit. E agora, deixa eu só puxar aqui também o balanço, que hoje eu tô pro game. O papel tá na máxima, né? Máxima de quê? De 52 semanas. Então reagiu. A gente falou de Intelbras e Smart Fit num programa e acabou funfando. Qual que é o cenário? Por que a gente falou da Smart Fit e da Intelbras? Porque ninguém falava mais. Esse é o primeiro quesito. Papel abandonado, quando começa a tracionar uma movimentação compradora, o papel vai lá e começa a andar, porque ele fica atrasado com os seus pares. E eu não sei vocês, mas eu só vejo as pessoas comentarem de Smart Fit, né, no que diz respeito à reentrada de academia, por aí vai, pelo menos na minha cidade, é um crescimento, vem abrindo novas lojas, isso é uma situação visual. Quando a gente olha a numerologia da companhia, ela voltou a ser lucrativa, né? Então ela veio reduzir, ela foi ineficiente desde o seu pós-IPO, então o IPO foi uma festa muito grande, e aí o mercado elevou muito o preço da ação. Quando começou a receber balanço, foi vendo que o custo era muito alto, e aí ninguém tinha mais interesse na companhia Smart Fit. Por isso que o papel estava sangrando a R$14. Agora o papel ganhou força, está aí acima dos R$20, rompendo a máxima das 52 semanas, porque todo o contexto macro também ajuda, querendo ou não, a queda da Selic ajuda muito a Smart Fit, que está num cenário alavancado, ela tem uma dívida também forte, no que diz respeito a comprometimento. Agora deixa eu só ver se tem aqui alguma parada técnica.
aonde que pararia Smart Fit? Bora lá. Pera aí que agora, não, pera aí, pessoal, pera aí. Mais 52 semanas tem que ter Não, não, a pode gente não estragar o caldo do nosso A ouvinte. gente tá aqui preenchendo o som enquanto você procura. aqui. 23,80 para ser mais exato. 23,80 foi uma máxima de um movimento produtivo em 2022. 2022 nós estávamos lá, o papel caiu basicamente 50% desde então, pela ineficiência. E aí o quarto tri e o primeiro tri mostrando lucratividade novamente. 23,80 é para lá que o papel tende a arrumar nesse cenário otimista. Então, pô, tá aí 2020, você tem pelo menos mais uns 15, 18% de alta ainda para Smart Fit até a queda de juros. Boa, Gui. Eu tô vendo aqui que tem bastante gente comentando de preço médio aqui. Eu vou aproveitar então e pegar o comentário do canal Tô Nem Aí, porque ele quer saber muito de Cash 3, que ele falou que o preço médio dele tá em R$ 9,20. E NBR, que o preço dele tá em 13,74 Gui. Por um momento eu esqueci do desdobramento, viu, Gui? Quando ele Meu falou Deus, 900%, né? Ai, meu coração. Mas aí lembrei na hora. Diga aí, Gui. É uma pegadinha, né? Cash 3 Foi quase. traz esse batimento cardíaco mais acelerado para a nossa comunidade. E Cash 3, nosso querido ouvinte, tô nem aí. Vamos lá. 1,15 era o nosso preço médio, né? Num cenário antes do agrupamento das ações. E agora o papel vira um Shazam dentro do cenário de queda de juros. Porque o papel merecia subir. É quase que uma injustiça na bolsa. Tem tanto papel subindo que não faz sentido algum. Eu subi foi porque eu mereci. Sabe? Cash 3, putz, pelo menos voltar, quer ver? Ó, nessa faixa dos R$12, pô. R$12, estaria barato ainda, mas R$12 pra poder dar uma aliviada aí e falar assim, pô, sou merecedor, ok, mas o papel não tá conseguindo, fez agrupamento, a gente sabe que é um risco muito grande quando acontece isso, porque o papel estava abaixo de R$1 com uma liquidez muito pequena, então dava pouquíssimos centavos, uma alta variação, e agora ele pode ter uma turbulência novamente. Não foi o que aconteceu, o papel ainda inclusive conseguiu ter uma alta, mas chamou o vendedor de novo. Então Cash 3, tomara que não esteja alavancado, porque você tem que dar uma segurada aí nessa grande volatilidade, mas eu vejo que tudo abaixo desses R$12 fica meio esquisito para a companhia Cash 3, porque ela pode entregar, principalmente nesse cenário macro, mais produtivo. E NBR 32 parece que agora é o maior foguete de todos. Pouca gente fala porque mais do que dobrou, mas também mais do que caiu 500%. Né? Então o papel tem que muito andar ainda para conseguir entregar o preço médio das pessoas. O papel foi lá para a Bolsa de Valores em Nova York, perto dos R$22. Teve uma máxima em 23 e foi para 7. Então é raro as pessoas que estão positivas no Banco Inter. Mas desenhou, né? O Banco Inter trouxe resultado, trouxe aí um cenário produtivo aí do balanço, tende a apresentar uma continuidade do balanço, que o objetivo é buscar minimamente essa máxima dos 23. A R$7 ela estava sendo negociado 0 vezes 6 o seu patrimônio, o seu caixa. Então realmente estava muito barato. Não tinha comprador, parece que engatou. E aí, após a apresentação do balanço, você pode ver esse papel buscar as máximas lá nos R$23, que daí é 7, 14 e 21, é 300% de alta. E pelo menos iguala o movimento da abertura. Então, muito provavelmente, você vai recuperar o loss de Cash 3 no Banco Inter. Maravilha, Guilherme Cunha. Ô, Gui, e aí sexta-feira, hein? É dia de ficar só observando. Você estará com a gente aqui, Gui Cunha? Vou, com certeza. Pra falar de pregão aí, claro. Porque, pô, quinta-feira eu tenho aí, não sei se ela tá ao vivo, eu pedi pra ela estar ao vivo e deixar seu like. Gente boníssima aqui do TC, Giovana Tegan. Falei, o que você vai fazer na quinta-feira? Feriado. Eu falei, vou dormir. Não me liga que você não vai conseguir, eu vou estar dormindo. Então amanhã, Medina, eu vou estar numa paz. Mas sexta-feira o dolinho vai estar aí, né? As ações vão estar chato. O mercado de futuros, num contexto geral, vai estar chato, mas a abertura ela é muito interessante. Então, sexta-feira, espera que o pai vai estar on. Então vai estar com o Léo Levati no Expresso da Manhã, estará no fechamento também aqui no Expresso da Tarde, né, caminhando. Então deixa o seu destaque final, ô Gui. Até o fim do pregão de hoje, dá pra fazer alguma coisa? Sexta-feira é um dia só de observação, já dá pra pensar na semana que vem. O espaço é seu pra você destacar o que você quiser, Gui. Boa. Hoje não faz mais nada, pessoal, até mesmo pra não estragar nenhuma festa, né? Então... foram dias, querendo ou não, difíceis, viu, Medina? O mercado contemplou a carteira aí de um formato muito positivo, mas o mercado de futuros muito eufórico. Então, refrescar a cabeça aí, tomar um gin tropical hoje, acordar amanhã meio-dia
é o que você tem para fazer daqui em diante. Eu vou contemplar um movimento que eu li ali a respeito de lojas que eu quero da Thalita. Eu vejo que é um destaque muito positivo para o segundo semestre. Empresa com déficit também de balanço, mas com uma expectativa muito bom. Varejo de construção civil não parece ser extraordinário? Né? Varejo e construção civil, tudo que a molecada fala todo dia numa empresa só. Então subiu bem, rompeu resistência, tá chamando bastante comprador e pode ser aí um grande destaque para esses próximos 3, 4 meses. Então eu não me desfazeria, não. Eu tenho, né? A lojas Quero e tô ali querendo buscar um objetivo mais perto dos R$8 depois dessa queda de juros e eu acredito que não no segundo, mas no terceiro trimestre nós começaremos a ver lucratividade no balanço e o papel pode buscar 8. Então é um ativo que não vale a pena, talvez, você estar alfaçando aí. Se você não tiver uma previsibilidade de não ter que usar esse dinheiro até o fim do ano, você pode se surpreender. Beijo no coração de todos. Sexta-feira é só a abertura, o movimento da volatilidade, então acordem cedo, por isso tem que descansar. Fui! TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.